Ezequiel 16, do versículo 1 até o 22, leitura alternada. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque te tiveram nojo de ti. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Assim, foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, mel e azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser minha, a ser rainha. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para seres dele. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus.
Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Queridos irmãos, o Senhor, quando Ele se revelava aos seus profetas, Ele costumava usar figuras, expressões, modelos de linguagem, com o objetivo de fazer com que o povo entendesse qual era o recado, qual era a repreensão, qual era a ordem que o Senhor tinha para eles. No texto aqui revelado, o Senhor vai falar com a nação de Judá, usando a figura de uma menina, de uma criança, que ao nascer foi rejeitada pelos pais. Ela foi abandonada no caminho, revolvida no sangue do seu nascimento. Ou seja, nem sequer um banho essa criança recebeu, nem sequer envolvida numa manta essa criança foi para proteger-se das feras que viessem para devorá-la, para protegê-la do frio que pudesse açoitá-la. Não, essa criança nua, despida, do jeito que nasceu, revolvida no sangue do parto, do jeito que ela veio ao mundo, ela foi imediatamente desprezada. E Deus se revela aqui como alguém que viu essa criança à beira do caminho. E ao vê-la tomada de sangue, e agora já não é mais apenas o sangue do nascimento, mas o sangue fez com que a terra do caminho onde ela foi jogada grudasse em seu corpo, fazendo dela um bebezinho empanado em terra. Deus olha para essa criança em estado lamentável e Ele diz: eu me compadeci de ti. O meu coração pesou por causa de ti. E porque o meu coração te amou, eu te resgatei naquele caminho. Eu lavei o sangue e a terra que estavam em seu corpo. Eu enrolei você em uma manta para aquecer-te do frio. E o interessante é que Ezequiel vai aqui discorrendo em uma narrativa que nos apresenta um pai presente. Porque ele fala da infância, ele fala da puberdade, ele fala da juventude e ele fala da vida adulta desta mulher que representa a nação de Israel, dizendo: eu estive contigo em cada fase da tua vida, em cada momento do seu caminhar, em cada etapa, eu estive contigo em todo o seu caminhar. Fui eu que te amparei, fui eu que te vesti, fui eu que te adornei, fui eu que te instruí, fui eu que te guardei em toda a sua caminhada. Mas quando você chegou na fase dos amores, e se você tem filhos, você sabe o que é isso? Se você não é tão velho ao ponto de já ter se esquecido da sua adolescência, você sabe o que é isso? A fase dos amores é uma fase complicadíssima na vida do ser humano. Eu penso que na sua também foi, né?
Porque na fase dos amores nós nos tornamos surdos aos melhores conselhos, aos conselhos daqueles que mais nos amam. É na fase dos amores que o filho não ouve os conselhos do pai e da mãe. Pelo contrário, alguns filhos chegam a tornar-se inimigos de seus pais nessa fase, porque querem fazer aquilo que propõe o seu coração. E um pai que ama seu filho não permitirá que ele se desencaminhe dessa forma, sem orientá-lo, dizendo: esse caminho não é bom, essa decisão não é sadia. Então, quando os conselhos de um pai amoroso ecoam nos ouvidos de um filho com os hormônios em erupção, então esse filho ou essa filha de fato começa a desprezar tais conselhos, porque quer andar segundo os seus caminhos. E o que esse texto vai nos mostrar é que esta criança, a nação de Israel, desprezada pelos pais, a quem o Senhor recolheu da beira do caminho, cheio de compaixão, e guardou, criou, instruiu, protegeu, adornou, essa filha o desprezou. E no versículo 22, ele conclui essa primeira parte dizendo que em todas as abominações e prostituições, ela não se lembrou dos dias da mocidade. Ela se esqueceu que um dia ela esteve nua e o Senhor a cobriu. Ela se esqueceu que um dia ela foi desprezada e o Senhor a acolheu. Ela se esqueceu que o pai a quem ela despreza foi o único que nunca a desprezou. Ezequiel, ao receber esta visão, esta revelação do Senhor, ele afirma em primeiro lugar: veio a mim a palavra do Senhor. Você vai exaustivamente ouvir esse mesmo termo ao longo dos 48 capítulos do livro do profeta Ezequiel, porque ele é homem de Deus, ele não profere nada que vem de si mesmo. Ezequiel tem compromisso com o Senhor, com a sua palavra, com as suas ordens. Ele tem compromisso de revelar ao povo aquilo que o Senhor revelou a si. Ezequiel não é um profeta pós-moderno que segue seus próprios intentos e que demonstra ao povo, ou que oferece ao povo revelações que vêm de seu próprio coração. Não, o que vem a ele é palavra do Senhor. O que ele oferece ao povo é palavra do Senhor. O que ele traz para o povo é o recado do Senhor. Ainda que recebendo uma pitada da personalidade de Ezequiel. Eu já disse isso para vocês aqui. A revelação do Senhor em toda a extensão das Escrituras não descarta a personalidade daquele que foi o instrumento da revelação. Tanto é que os estudiosos, ao comentarem os livros da Bíblia, eles vão falar muito do perfil de Paulo em sua narrativa, vão falar do perfil de Pedro, de Ezequiel, de Daniel, porque cada profeta tem a sua personalidade, cada instrumento de Deus tem o seu temperamento. Você ouvirá um sermão no capítulo 16 de Ezequiel, de 10 pastores diferentes. Você perceberá a verdade do Senhor se revelando fiel, desde que o pregador seja fiel às Escrituras. Mas por mais que todo pregador que você ouvir neste mesmo capítulo seja fidelíssimo às Escrituras,
cada pregador acrescentará aqui sua forma de ministrar. Alguns ministrarão calmamente, usando palavras mais rebuscadas, de um vocabulário mais culto, mais erudito, mais preparado. Outros, de forma mais simples e objetiva, transmitirão a palavra do Senhor. Outros, mais empolgados, usando tons mais acentuados em sua voz, que como os Jonas gostam de falar mais alto, que parece até que está brigando com alguém enquanto prega. Não importa qual seja o temperamento ou a natureza do pregador, a palavra de Deus tem que ser transmitida com fidelidade a Deus. E esse é o Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor. Não a palavra do Ezequiel, não os intentos do Ezequiel, não o desejo do Ezequiel, mas a palavra do Senhor. E no versículo 2 nós encontramos aquilo que por 96 vezes vai se repetir no livro do profeta Ezequiel: filho do homem, filho do pó, homem, pessoa de natureza terrena, pecador, fraco, porque são esses a quem Deus usa. Não há super-heróis no púlpito. Deus usa homens suscetíveis às mesmas fraquezas, cheios de suas limitações, mas que são sinceros diante do Senhor e se apresentam diante dele dispostos a obedecer-lhe, ainda que isso lhe doa na carne. E o que Deus está dizendo: Ezequiel é apenas um filho do pó, alguém com uma natureza fraca, limitada, mas é um servo a quem Deus usa. É um servo. E eu acredito, irmãos, que entre nós existem alguns filhos do pó, pessoas a quem Deus quer usar, pessoas que ao abrirem a boca podem se tornar profetas de Deus nessa terra, pessoas que, colocando-se a serviço do reino, podem oferecer a Deus um excelente serviço. Deus usa homens e mulheres que, embora cheios de limitação, estão com a alma sincera derramada diante dele. Mas no versículo 2, depois de descrever a natureza do profeta, o Senhor Jesus afirma, ou melhor, o Deus de Israel afirma a seguinte ordem a Ezequiel: faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um dos objetivos de Deus ao tratar, ao moldar a sua igreja para que ela glorifique o seu nome. Deus quer que você saiba quem é você. Deus quer que você conheça as práticas abomináveis. Por isso que tem dias que, quando termina o culto, alguns comentam comigo assim: o negócio ficou feio ali dentro. O Tiago mesmo, quando ele não gostava de mim, porque vocês sabem que o Tiago um dia não gostou de mim, né, irmãos? Esse menino, dizem que todo baixinho é invocado, né? Ele não teve 1,80 m de altura, então é invocado. E diz ele que quando ele me ouviu pregar pela primeira vez, o Rogério, ele saiu daqui dizendo assim: que pastorzinho da taca, que só...
E tem dias que é chicotada no lombo. É assim ou não é, irmãos? Porque comigo é. Tem dia de meus que eu começo a ler a palavra de Deus lá em casa, e tem horas que eu chego a dizer: Senhor, eu acho que eu podia parar por aqui. Acho que eu não precisava ler mais nada hoje, não. Porque dói nos lombos. A gente olha para as escrituras, Irani, e como disse Daniel no capítulo 9, a gente cora de vergonha. Meu Deus, esse sou eu. E o que Deus está dizendo a Ezequiel é: Ezequiel, faz esse povo saber onde foi que eles erraram. Denuncia o pecado desse povo. Ô irmãos, e a igreja presbiteriana, ela tem um crescimento, às vezes lento, justamente por isso, porque a igreja presbiteriana não faz campanha de milagres, campanha de cura e libertação, ela não tem o culto da promessa, o culto da vitória, o culto da glória, o culto disso, o culto daquilo. Sabe por quê? Porque todo culto tem que ser um tributo a Deus, e não uma promessa aos homens. Todo serviço tem que ser prestado a Deus. Quando Davi se apresenta ao Senhor, a pergunta dele é: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tens feito para comigo? Então o culto não é um momento de buscar de Deus, mas é de oferecer a Deus. E é por isso que a igreja às vezes enfrenta barreiras no crescimento, porque alguns aparecem para nos visitar e saem daqui dizendo: eu fui lá pensando que aquele pastor ia revelar alguma coisa para mim, ou então que ele ia pregar alguma coisa, uma promessa de Deus, porque eu estou precisando de um milagre. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você está precisando de milagre na sua vida? Então eu vou te dar a receita do milagre. Nunca mais você precisa procurar pregação para isso. Primeiro, a primeira receita do milagre: leia as escrituras e obedeça tudo que você lê nela. Segundo, trabalha muito. Terceiro, poupa. Amém? Receita do milagre: porque se você não ler e obedecer as escrituras, a sua vida será uma tragédia, e a sua morte uma tragédia maior ainda. Se você não trabalhar, não vai cair maná do céu hoje não, irmãos. Vai não. E se você não poupar, você vai passar aperto. Essa é a receita. Agora nós estamos aqui para oferecer a Deus a nossa vida como oferta de amor e sacrifício, porque é isso que nós cantamos, e muitas vezes cantamos de boca para fora, porque a música que nós gostamos mesmo é aquela do reteté antigo, né? Jacó segurou o anjo, mas a gente gosta da parte do me dá minha vitória para depois subir, né? A gente gosta dessa. Mas aquela ideia de vem o Senhor minha vida oferecer. Tem gente que faz uma oração hipócrita, uma falsa humildade, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Tem sim, irmão, ofereça a sua vida ao Senhor. Ah, Senhor, se eu tivesse emprego, eu te daria o dízimo. Ô meu irmão, dá a sua vida ao Senhor, oferece ela ao Senhor. Dedica a sua vida ao Senhor. Eu estava hoje pela manhã, de 9h30 até as 11 horas da manhã, em reunião com os missionários da JMN, e o reverendo Obedes Júnior, que é o secretário executivo da junta, ele ministrou a nós uma palavra, e durante essa ministração ele conta a história de um cirurgião dentista lá de Brasília,
que tinha 3 clínicas na região de Brasília, um homem muito próspero, muito bem sucedido, que um dia recebeu o chamado do Senhor para se tornar missionário. Se eu não me engano, ele disse que missionário na África. Aquele homem, então, agora ele tem uma luta com Deus, com a sua família, com os seus compromissos, e ele leva essa situação à sua esposa, e ela, como uma mulher crente, serva do Senhor, ela engaja com ele: se Deus te chamou, chamou também a mim. E a primeira coisa que eles fazem, ele sai da sua mansão lá em Brasília para uma casinha pequena, apertada e humilde, e as pessoas perguntam a ele: por que você mudou daquela casa? Ele disse: porque eu quero que a minha família se acostume com a simplicidade aqui, porque quando chegar no campo missionário, eles não terão nenhum conforto. Durante um bom tempo, enquanto ele está se preparando para o ministério, ele vai morar alguns anos nessa casa humilde. Ele vai fechar as 3 clínicas que ele tem, e vai começar a viver de alimentos menos sofisticados, do mais básico, decaindo alguns degraus gradativamente na qualidade e na diversidade da alimentação. Ele vai passar por um processo para depois deixar o Brasil, onde ele poderia construir um império para deixar de herança para os filhos. E ele leva a sua família toda para viver entre tribos africanas. Não é o que Deus pode te dar, mas é o que você tem a oferecer. Faz esse povo conhecer, faz esse povo saber quais são os seus pecados. Nós, como igreja de Deus, precisamos conhecer a ganância desenfreada do nosso coração. Esse povo a quem Ezequiel profere a palavra do Senhor, esse povo era um povo realmente rebelde, como descreve 3 vezes no capítulo 2. É povo rebelde, é povo rebelde, é povo rebelde. Tão rebelde que depois de 70 anos de cativeiro, eles são libertos e vão junto com Zorobabel uma turma, depois uma outra turma vai com Esdras. Depois de um tempo lá, alguns anos lá, Deus fala através de Esdras àquele povo, dizendo para eles o quanto Deus está triste com aquele povo. Aquele povo viveu 70 anos no cativeiro e não aprendeu a lição, porque Esdras vai dizer para eles assim: vocês têm casas apaineladas, ou seja, casas enfeitadas, bem preparadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. O povo ainda continua querendo o que Deus tem a oferecer, mas eles ainda não entenderam que na ótica de Deus é o que eu tenho a oferecer a ele. Nós ainda somos essa nação que recebeu tudo de Deus, esse povo que recebeu todo o bem de Deus, e que depois de recebermos bênçãos, e bênçãos, e bênçãos, e bênçãos, desprezamos o Senhor, seguindo os desígnios de nosso próprio coração. Qual tem sido a sua pior fraqueza, irmão? Filho do homem, faz esse povo conhecer as suas abominações. Adultérios. Faz esse povo conhecer as suas abominações. Corrupção. Mentiras.
ganância, pornografia, lascívia, maledicência. Sabe por que vocês não mudam? É porque às vezes a gente usa os termos bíblicos, né? Então fala assim, irmãos, a maledicência é pecado. Todo mundo sai daqui dizendo, eu não sou pecador, que eu nem sei o que é maledicência. Ei, homem não tem muito isso não, irmãos. Mulher, oh Deus, o ponto fraco da mulher, da maioria delas, sabe o que é maledicência? Fofoca. Ei, irmãs, cuidado com a língua. Irmãos, o homem é mais ou menos assim. A sua esposa te pede para ir no supermercado comprar uma sacola de arroz. Normalmente a sacola de arroz fica lá na última prateleira do supermercado, porque até chegar lá você tem que passar pelo doce, pelo chocolate, pelo creme que está na promoção, pela estética, tem que passar por um monte de coisas até chegar lá. Ou você passa pelos produtos de limpeza, de higiene, etc e tal, mas você foi lá comprar arroz. Então o homem entra, pega a sacola de arroz, passa no caixa, paga a sacola de arroz, vai para casa. Quando chega em casa, a esposa pergunta assim, você viu se tinha sabão em pó na promoção? Você diz, eu não sei nem onde estava o sabão em pó. Não é possível. Você passa por ele. Aí você vira para a esposa e diz assim, tudo bem, eu posso até ter passado por ele, mas eu não fui comprar sabão em pó, então eu não olhei para o sabão em pó, eu não olhei o preço do sabão em pó, porque eu fui comprar arroz. A mulher diz, gente, não é possível. Não é possível. Sabe por quê? Porque a mulher foi no supermercado comprar arroz, ela sai de lá sabendo que o sabão em pó está na promoção, que o creme da Avene está na promoção, e que as 3 funcionárias do caixa, uma estava com o cabelo escovado na chapinha, a outra estava com o cabelo no mega ré, e que a outra havia feito um penteado diferente no cabelo, e ela ainda sabe que uma colocou unha postiça, e que a outra está usando um sapato que comprou no bazar da Dinilza. E não satisfeita por saber tudo isso, ela vem na rua caminhando com seu arroz, e é lógico, na sacola de arroz tem alguma coisinha a mais, porque ela andou olhando tudo, né? Então ela não se satisfaz em trazer só o arroz que precisa, e no caminho ela encontra alguém e vai cumprimentar, oi amada, tudo bem? Paz do Senhor, minha querida. Uai, você estava no supermercado? Estava. Menina, você viu o sapato que a fulana está usando lá? Você esteve lá no supermercado hoje? Menina, e não é eu vi. Irmãos, se perguntar para o homem assim, quem estava no guarda-volumes do supermercado? Ele vai dizer, mas tinha alguém no guarda-volumes do supermercado? Não é possível, você passou pela pessoa. Tá, mas eu não fui lá ver quem estava no guarda-volume, eu fui lá comprar arroz. Maledicência. Faz o povo conhecer suas abominações, faz esse povo saber dos seus pecados, faz esse povo entender que essas coisas são abomináveis ao Senhor, são chamadas de abominações, porque Deus as considera repulsivas. Ei, querido, cuidado com o pecadinho de estimação, ele é repulsivo ao Senhor. Nós criamos uma cultura, e lamento em dizer isso, se houver algum visitante que seja pentecostal ou neopentecostal, me perdoe pela expressão, mas essa cultura, ela é oriunda do neopentecostalismo, e essa cultura não é de Deus, ela é maligna, e a cultura criada é de que pecado só é pecado quando é descoberto.
só é pecado quando é descoberto. Então passa-se a viver um cristianismo fajuto, onde o cristão, ele é parte da corrupção do sistema, ele é parte da degeneração da moral e da integridade, ele é parte da morte progressiva dos valores espirituais. Então existe adultério no meio da igreja, mas ele não é punido, ele não é corrigido e ele não é exortado, porque ninguém viu e ninguém provou. Então adultério só é adultério se a mulher aparecer grávida. Pecado só é pecado se alguém descobrir. Normalmente, é assim que acontece. Um rapaz, certa vez na igreja que eu pastoreava, me procurou para conversar. E normalmente é a gente que procura para conversar, né? Normalmente é a gente que fala: ó, Cleriane, arruma um tempinho na sua agenda que eu estou precisando falar com você. E aí a gente mata o povo de nervosismo, de ansiedade, porque Cleriane fica: o Jonas querer conversar, isso não é coisa boa, meu Deus, o que? Ai, Jesus, será que ele sabe daquilo que eu fiz? Normalmente é assim, né? Mas quando a pessoa também diz assim: olha, eu estou precisando conversar, na nossa cabeça fica assim: lá vem bomba. E esse rapaz disse: eu preciso conversar. Então eu o recebi na igreja, porque eu perguntei a ele: a conversa é uma conversa discreta, particular? Ele disse: é. Então eu recebi na igreja, num dia em que não havia culto, e a portas fechadas, nós dois conversando. Ele disse: Jonas, eu não sei como dizer isso, mas eu vou precisar que você leve o meu nome ao conselho da igreja, eu vou ter que ser disciplinado. Eu disse: mas o que aconteceu, meu irmão? E ele disse: a minha namorada está grávida. Eu disse: irmão, verdade, eu vou precisar levar seu nome ao conselho. Mas eu gostaria que você me respondesse de novo: por que eu vou precisar levar seu nome ao conselho? E ele repetiu a mesma expressão: porque a minha namorada está grávida. Eu disse: esse é o problema da igreja, irmão. Eu não vou precisar levá-lo ao conselho porque a sua namorada está grávida. Ela estar grávida é uma bênção do Senhor. Filhos, diz a palavra de Deus no Salmo 127, são herança do Senhor. Eles são nosso galardão, eles são a melhor coisa de Deus na vida de um homem e de uma mulher, e nós não podemos disciplinar alguém por causa do melhor de Deus. Você vai precisar ser disciplinado pelo conselho por causa do pecado. E bom seria se o conselho recebesse a sua confissão antes de você engravidar essa moça. Bom seria se você apresentasse a sua situação antes da gravidez. Então isso é um motivo de lamento, porque eu sei que você está aqui diante de mim não porque o Espírito Santo de Deus compungiu você a isso. Você não está aqui diante de mim porque o pecado te constrangeu. Você está diante de mim porque agora a barriga dessa moça vai crescer e as pessoas vão descobrir. E é isso que a nação de Jerusalém viveu durante toda a sua existência. Ela praticava pecados e mais pecados e mais pecados. E eu quero concluir a palavra de hoje mostrando a você rapidamente algumas narrativas desse texto. A primeira delas, Deus vai dizer
que esta nação, tipificada pela menina a quem ele acolheu, era rejeitada, ninguém a quis, e de fato esse povo era um povo rejeitado, que se tornou escravo no Egito por 430 anos, detestado por todos, que ninguém se levantou para defender, que ninguém se levantou para amparar, e Deus ergueu Moisés para ser a sua voz naquela situação. Foi Deus que acolheu essa nação desprezada e os tirou da escravidão do Egito, os tirou do charco em que ela estava envolvida. Mas ele diz nesse texto que essa nação veio a ser grande. Ela se tornou grande quando Saul foi ungido por Samuel para ser o primeiro rei da nação unificada, e de fato Saul foi um bom governante no quesito administrativo, tornando este povo um povo agora reconhecido, não mais como nômades, não mais como peregrinos, não mais como um povo errante no deserto, sem eira e nem beira, mas agora eles são uma nação que tem um trono e que tem um rei assentado nele. Mas ela não se tornou apenas forte, reconhecida, ela se tornou também bela, bonita, e Deus ornou de beleza e formosura essa nação no reinado de Davi. Quando ele unifica, quando ele une toda aquela nação, a começar pelos comandantes e líderes, para levantarem grandes ofertas e para empreenderem o tão sonhado objetivo, escolher o local e a partir desse local reservar os valores para que o templo fosse ali erguido. Essa nação se tornou bonita. Mas ele diz não apenas que ela se tornou bela, mas que ele a encheu de joias. Ele colocou ouro nos braceletes, no pescoço, na orelha, no nariz, nos tornozelos, e de fato se tornou Israel a nação mais ornada de ouro nos 40 anos do reinado de Salomão. A palavra de Deus diz que esse homem, ele recebeu de Deus a sabedoria de tornar Israel uma nação gloriosa. A casa do tesouro transbordava de riquezas, e Israel se tornou uma nação reconhecida pela sua riqueza, pelo seu forte exército preparado por Davi e pelas suas fortes estruturas de defesa. Mas ele diz: quando vocês se tornaram reconhecidos, belos e ricos, vocês me desprezaram, e em nenhum momento de suas abominações vocês se lembraram de quem os acolheu. Eu quero concluir dizendo a vocês que a única forma do Senhor restaurar a sua glória na igreja brasileira é a igreja brasileira se lembrar que ela é uma igreja acolhida pelo Senhor. A única forma do Senhor ser glorificado na igreja presbiteriana Boas Novas é essa igreja reconhecer que o Deus a quem servimos é Deus vivo e poderoso, e reconhecendo a soberania deste Deus, confessarmos a Ele os nossos pecados, abandonarmos aos pés dele as nossas abominações e nos revestirmos da santificação. Porque esse é o chamado de Deus a todo o seu povo. O chamado de Deus é para que esse povo reconheça as abominações que tem praticado. O chamado de Deus é para que o povo de Deus se humilhe diante da mão poderosa do Senhor.
O chamado de Deus é um chamado à santificação. Não é possível ser um povo de Deus sem servir a esse Deus, sem oferecer a esse Deus a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é possível sermos o povo de Deus sem nos amoldarmos à vontade do Senhor e sem nos humilharmos diante da palavra poderosa e santa do Senhor. Portanto, igreja do Senhor, você está sendo chamado à santificação. Igreja do Senhor, você está sendo chamado ao arrependimento. Você está sendo chamado a abandonar o pecado. Você está sendo chamado a voltar-se para Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus, o fato é que muitas vezes nós estamos semelhantes à nação de Israel, vivendo uma vida cheia de abominações, vivendo uma vida cheia de adultérios, vivendo uma vida cheia de desprezo ao eterno Senhor, vivendo uma vida voltada para nós mesmos, para o prazer, para o interesse carnal, vivendo uma vida totalmente sucumbida, afundada em nossa eterna busca pela satisfação da nossa carne, e com isso desprezamos o Senhor que nos acolheu, que nos enxertou na videira, o Senhor que nos tomou por adoção em Cristo Jesus e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ó querido Senhor, em nome de Jesus, aviva em nossa memória as nossas abominações, que haja entre nós um profundo senso de arrependimento, de vergonha e de retorno ao Senhor. Que os nossos pecados sejam reconhecidos diante de Ti, abandonados, para que sigamos em Tua vontade, em Teus passos. Da mesma forma, Senhor, contempla aqueles que hão de nos ouvir pelas redes sociais, que dentro do lar haja quebrantamento, haja profunda vergonha pelo pecado e haja um retorno urgente ao Senhor. Quebranta, converte, transforma vidas através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus.